Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Bom dia, irmãos.
bom estarmos na casa do Senhor depois de uma noite que Deus nos guardou e nos protegeu, porque deitamos, dormimos e acordamos por causa do sustento dele, porque se não fosse ele, nem aqui estaríamos. Agradecer a Deus por todas as coisas que nos tem feito. Pai amado, muito obrigado, porque nós deitamos, dormimos e acordamos por causa do teu sustento, e a trazermos esse grandioso Deus para a tua casa e aqui junto com os teus servos, poder louvar e engrandecer o teu santo nome, abençoando, grandioso Deus, cada família, as famílias, grandioso Deus, que estão nos leitos dos hospitais, esteja fortalecendo, grandioso Deus, a cada um deles, dando a certeza, grandioso Deus, da presença do Senhor sobre as suas vidas, e nos dando, grandioso Deus, a direção no culto desta manhã, e tudo aquilo que nós viemos a fazer aqui, seja para a honra, para a glória do teu santo nome. Traga o teu povo, grandioso Deus, para a tua casa, guardado e protegido por ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, dizer para Ele que Ele é soberano. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre os meus cuidados, sobre todos os meus fazeres. Está no controle do Senhor, porque Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nós vamos fazer a nossa leitura da coluna de oração e logo depois o pastor estará orando e logo em seguida a gente vai fazer nosso momento de missões, onde estaremos lendo o tema e a divisa e cantando o hino também de missões. Vamos ler a coluna de oração. Coluna de oração temos aqui a igreja, famílias da internet que nos acompanham, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família pastoral, a irmã Cristina, Sônia Lúcia, irmão João. Falar em irmão João, não sei como é que ficou depois daquele quadro que ele estava difícil do pulmão. Melhorou? Está recuperando bem. Graças a Deus.
Graças a Deus. Amém. Temos o Darlan, a Fabiana, José Roberto, a Silvia. A Silvia melhorou, né? Melhorou a Silvia? Graças a Deus. Mas continua aqui na lista ou tira? Tira da lista ou continua? Pode tirar. Amém. Glória a Deus. A Neuza, a Maria da Penha, tem o Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, a Lorena, a Conceição, Valnério, irmão de Seu, Deus te abençoe, irmão de Seu, Iraci, Edmeia, irmã Ivonete, Maria Nazaré, que é minha mãe. Deus esteja guardando a minha mãe. Essa semana ela passou mal e a pressão estava 16. E ela, graças a Deus, ela estava ansiosa lá, não sei com o que, mas Deus aguardou e a protegeu. Temos o Wilson, o tio da Naná, a Leci, o pai do Marcos, Rosa Maria, a irmã Jane pede pela Rosa Maria e pela sua família, a Maria Júlia, a Elza, a Jennifer e Daniele, e o Erli Miguel, e também por o bairro de São José, Maricá e autoridade. O pastor estará entregando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para bendizer, para exaltar o Teu nome, Pai, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Então recebe a nossa adoração, Pai, e ajude-nos, Senhor, a chegar ao Teu trono de graça através do Espírito Santo de Deus, nos dirigindo nesse momento de culto. Pai, abençoe, Senhor, a nossa coluna de oração, os nomes que foram citados, os nomes que já foram retirados aqui, porque já receberam uma bênção, já conseguiram sair do quadro onde estavam, Pai. Se era de enfermidade, se era de algum problema, nós Te agradecemos por isso. Amém. Te pedimos, Pai, que Tu esteja, Senhor, com cada um, Senhor, que faz parte dessa coluna de oração, com suas necessidades. Entra com providência em cada vida, Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui na igreja, Pai. Toma cada um deles em Tuas mãos. O irmão Jonas, que não tem se sentido bem durante essa semana, Pai, Tu possas restabelecer a sua saúde. Abençoe, Senhor, também o almoço que queremos ter aqui, o almoço missionário, que possa ser um momento de comunhão, de alegria nossa, mas um momento no qual nós possamos também arrecadar fundos, Senhor, para enviarmos aos campos missionários. Mas, Pai, isso não é o mais importante, nós sabemos disso. Precisamos estar orando. E, Senhor, nesse momento nós queremos colocar todos os missionários, suas famílias, as portas, Pai, que o Senhor precisa abrir, Senhor, para a pregação da Tua palavra, que Tu possa estar abrindo essas portas, para que a Tua palavra chegue àquele lugar, Senhor, que é da Tua vontade chegar, e ali possa produzir frutos, Pai, e as pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus. Dá-nos a oportunidade, Pai, de fazermos o melhor nesses meses de missões, e que nós possamos alcançar os nossos objetivos, ajudando o campo missionário. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós hoje teremos o almoço, né, dedicado para missões. Vai ser a feijoada. Também temos doces também, feito pela irmã Jane. Não sei qual foi outra pessoa também que fez, mas a irmã Terezinha, né? Com certeza todos eles são muito deliciosos. É só chegar lá e nós temos certeza que será revertido para missões. Vamos estar abençoando missões. Você também que nos acompanha pela internet, ainda dá tempo. Você pode chegar até aqui e fazer a tua campanha também, fazer a sua participação para esse momento tão singelo, que é abençoar os missionários que estão nos campos. Vamos falar primeiramente o tema que está ali no Data Show. Vamos completar a missão. Vamos falar todos juntos? Vamos completar a missão. Qual é a divisa? Portanto, vamos lá, todo mundo junto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Tem que comentar essa letra aí, que a gente às vezes usa óculos, e aqueles que não usem, fica pequenininho. Até que ele venha. Vamos louvar o Senhor. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver.
nós temos certeza que Cristo ele está na frente guerreando as nossas guerras. O nosso general é Cristo. Senhor, marchando-se o seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Eu vou pedir ao irmão Mozaniel que também coloque o nome do Wilson Jorge, tá? Na coluna de oração. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 22, de 54 a 62, que fala de um momento muito triste na vida de um discípulo, de um apóstolo de Jesus Cristo. E esse apóstolo é Pedro. Momento em que ele não esperava que isso fosse acontecer com ele, mas o Senhor Jesus já havia dito que isso aconteceria, e ele não acreditou, né, que esse momento chegaria. E o tema da nossa mensagem é seguindo Jesus à distância. Será que uma pergunta para a reflexão nos nossos corações, individualmente, a começar pelo meu coração: como eu tenho seguido a Jesus? Eu tenho seguido a Jesus de perto, Ele está sempre ao meu lado, eu tenho buscado a sua presença em minha vida, ou Ele está distante, ou eu, melhor dizendo, estou distante, porque Ele quer sempre um relacionamento com a gente, amém? Nós entendemos isso, na palavra de Deus nós vemos que é Ele que sempre nos busca, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O relacionamento é sempre dele para conosco, o primeiro passo é sempre dele. Impressionante isso, né? A gente ter um Deus que poderia deixar as pessoas vir procurá-lo, porque Ele é mais importante,
né? Deveria ser aquilo que era mais importante para o ser humano, mas o ser humano coloca outras coisas como mais importante na sua vida e acaba Deus ele sendo secundário. O relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus, ele sendo secundário, mas Ele é o mais importante na nossa vida, né? É o lugar aonde Ele precisa estar, o lugar mais importante da nossa vida. E aqui nós vemos acontecendo com Pedro algo que ele não esperava que acontecesse na sua vida, no relacionamento dele com Jesus. Vamos orar, depois nós vamos ler o texto que está em Lucas 22, 54 a 62. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, na reflexão dela e na aplicação na nossa vida, para que nós possamos, Senhor, fazer uma reflexão de como nós estamos agindo com relação à comunhão que temos contigo, o nosso relacionamento para contigo. Seja algo, Pai, que seja questionado em cada coração, a partir do relacionamento meu com o Senhor, que eu possa estar nesse momento refletindo e buscando, Senhor, estar sempre perto de Ti, no nome de Jesus, amém. Vamos ler, eu vou ler na nova tradução, nova versão internacional, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, quando a gente olha para esse momento, para esse episódio na vida de Pedro, a gente vê que Pedro era um homem de rompantes, né? Ele tinha umas características que eram diferentes dos outros apóstolos. Pedro, ele foi um dos principais líderes do colégio apostólico. Ele recebeu a incumbência do próprio Jesus Cristo, que disse para ele o seguinte: Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Na terceira vez que Jesus ele pergunta se Pedro amava, nessa terceira vez: você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele fala: apacenta os meus cordeirinhos. E ali Pedro assumiu a direção do colégio apostólico. Ele ficava à frente das decisões. Logo depois veio uma força também muito grande, que era Tiago, o irmão de Jesus. Ele passou a ser pastor em Jerusalém. Então ele era uma pessoa também muito considerada como líder, né, diante do colégio apostólico, da igreja em Jerusalém. Mas Pedro, ele foi falado por Paulo o seguinte: olha, Pedro, ele foi direcionado, o apóstolo aos judeus, e eu o apóstolo aos gentios. Então a gente vê aí que Pedro, ele tinha uma responsabilidade muito grande na pregação do evangelho aos judeus. Ele era ousado, como eu falei. Pedro, ele vendo Jesus andar sobre as águas, ele quando ele viu que era
que era Jesus que estava andando pelas águas, porque em primeiro lugar eles pensaram que fosse o que mesmo? Um fantasma. Mas aí quando eles viram Jesus, Pedro viu Jesus andando, falou assim: Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Ousadia, né? Aí depois alguém pode dizer assim: mas depois ele afundou. Sim, mas ele foi o único que experimentou andar sobre as águas. Já pensaram, né, sobre isso? Posso imaginar, né, os discípulos depois conversando com ele: você é folgado? Você foi andar sobre... Está vendo o que aconteceu? Bebeu 1 litro d'água. Aí ele: tá, bebeu 1 litro d'água, mas eu andei sobre as águas. Uma conversa assim pode ter acontecido dentro do barco logo depois, né? E Pedro, ele experimentava coisas por causa da sua ousadia. Ele era companheiro. Pode ver que em todas as reuniões nas quais precisavam sair alguns discípulos em especial, Jesus Cristo falava que, Pedro, João, Tiago, eles vão junto comigo. Mas Pedro estava sempre relacionado no momento em que Jesus ia fazer algum momento especial, ia participar de uma oração. Ele sempre chamava a Pedro, porque podia contar com o companheirismo de Pedro. Na cura da filha de Jairo, por exemplo, quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, as pessoas chorando, as pessoas começaram a rir, falou: sai todo mundo, sai todo mundo, não quero ninguém aqui, só vai ficar os pais, Pedro, e aí escolheu os outros apóstolos também. Pedro estava lá nos momentos da cura, na oração do Getsêmani. Apesar dele dormir naquele momento, por causa do peso, né, daquele momento, peso espiritual, porque aquilo dali, né, deveria, ao meu ver, pegar toda aquela região na qual Jesus estava ali, porque isso acontece, eu creio nisso, quando nós estamos em um lugar fazendo a obra do Senhor, ali há uma atmosfera espiritual no qual o poder de Deus está agindo. E ali naquele momento do Getsêmani, era um momento muito carregado, muito forte, muito pesado, no qual atingiu fortemente aqueles discípulos, deles não conseguirem acompanhar à distância o mestre em oração, onde Jesus estava suando gotas de sangue. Ali havia um poder espiritual muito grande emanando daquele lugar. Pedro estava ali também, apesar de não aguentar toda aquela pressão espiritual e ser atingido pelo sono. Pedro, ele era uma pessoa temente a Deus. Logo assim que aconteceu a primeira pesca, quando ele olha aquela quantidade de peixes pescados, o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, se afaste de mim, eu sou um homem pecador. Naquele momento, ele se prostra diante de Jesus e mostra ali que ele era temente a Deus, temente a Jesus Cristo. Ele era um homem submisso. Naquele momento em que Jesus está ali na última ceia, o que acontece na última ceia? Narrada no livro de João. Quando os discípulos estão ali discutindo quem era o maior e o que depois acontece, Jesus não fala nada, ele toma uma atitude. Qual é? Jesus, ele dá um ensinamento ali poderoso. Quem é o maior? Quem é o maior? Tá chegando, né? Falar igual na escolinha do professor: está chegando, mestre, está chegando, mestre. Jesus, ele tira uma toalha, bota em volta da cintura e faz o quê? Lava o pé de cada discípulo. Pega os pés dos discípulos e começa a lavar. Quando chega em Pedro, o que faz? Senhor, tu não me lavarás os pés, né? Não, mas ele fala: tu não me lavarás. Por quê? Era arrogância de Pedro? Não era não. Pedro não estava sendo arrogante, não. Pedro, ele estava pensando na submissão. Ele falou: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés, eu que tenho que ser submisso.
Ô Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. Bom, é o meu entender, é assim que eu vejo. Aí, o que o Senhor Jesus fala para eles? Pedro, se não te lavares os pés, tu não tens parte comigo. Senhor, não só me lava os pés, a cabeça e o corpo todo, né? Já que é assim, eu não posso perder isso. Mas logo depois, Jesus vem a ensinar ali, naquele colégio apostólico: eu não lavei o pé de vocês, eu não me submeti a isso. Vocês também precisam se submeter uns aos outros. Não tem ninguém um maior do que o outro aqui. Mas naquele momento Pedro não estava sendo arrogante, ele estava querendo ser submisso. Senhor, como é que pode? O Senhor está fazendo o papel de um escravo, de um servente. Pedro não queria que o Senhor se submetesse àquela servidão naquele momento. Não é verdade, pastor? Pedro era assim, mas ele, demonstrava isso, a sua submissão. Ele era protetor e corajoso, não era? No momento da captura de Jesus, o que aconteceu? Não, o que Pedro fez? Ele pegou uma espada, foi na orelha de Malco e arrancou um pedaço, ou arrancou a orelha de Malco. E aí Jesus Cristo vai, pega aquela orelha e coloca no lugar e faz um milagre. Naquele momento no qual ele estava sendo capturado e preso pelos soldados, ele opera um milagre. Mas ali você pode ver que Pedro é corajoso, Pedro é impetuoso. Eu queria colocar 4 coisas que acontecem quando alguém segue Jesus à distância. Eu queria aplicar essas 4 coisas também à minha vida, e eu queria que os irmãos aplicassem também na vida dos irmãos. A primeira coisa: seguindo Jesus à distância, perdemos o nosso referencial. Não é verdade? Pedro, ele estava acostumado, nos 3 anos de ministério com Jesus Cristo, estar do lado dele o tempo todo, sendo companheiro o tempo todo, em todas as situações. Nós vimos isso, não é? Ele estava tendo um relacionamento próximo a Jesus, próximo a Deus. Sempre quando ia acontecer alguma coisa, às vezes ele podia pensar assim: devo agir assim. No caso, por exemplo, Jesus ia entrar numa aldeia samaritana, houve uma confusão lá, e os samaritanos não permitiram que Jesus entrasse numa aldeia. Qual foi a atitude dos discípulos? Senhor, vamos orar e pedir para que desça fogo do céu sobre aquele pessoal lá. Não foi assim? Jesus, que isso, gente? Eu não vim aqui para isso não. Eu vim aqui para salvar, eu vim aqui para pregar a palavra. A atitude de Jesus era diferente. Então Pedro, aprendi mais uma coisa ali com o mestre. Eu não devo agir daquela forma. Como é que a gente deve perdoar? Pedro poderia ser uma pessoa difícil de exercer esse tipo de procedimento. Para ele era difícil. Quantas vezes nós devemos perdoar? 7. Aí Pedro, 7 é difícil a beça. Tomara que seja 7, né? Aí Jesus, 70 vezes 7. Aí Pedro, tem que aprender mais com o mestre, mas ele é o meu referencial. No momento que Jesus é capturado, ele vai, saca da espada, arranca a orelha de um dos soldados. Aí Jesus Cristo pega aquela orelha e coloca no lugar. Mas nesse mesmo momento da captura de Jesus, Pedro aprendeu uma outra coisa também, que ele não precisava usar a espada, mas mesmo assim ele usou. Quando Jesus, os guardas, a soldadesca, ela chega ali no momento da captura de Jesus, o que acontece quando eles perguntam assim: qual de vocês é o Senhor? E Jesus diz assim: sou eu. O que acontece com os soldados? Eles caem diante de Jesus. Sou eu.
Só isso que ele falou, sou eu. Naquele momento, Pedro estava garantido que, no referencial que era Cristo, no poder que estava em Cristo, ele estava se garantindo naquilo dali. Será que acontece isso com a gente também, quando a gente começa a se afastar? Irmão Sidney, que boa, rapaz, barbudão bonito, que felicidade, prazer tê-lo aqui, irmão, Deus abençoe. Veio comer, né? Não veio comer não, veio fazer missões. Que bom tê-lo aqui, Deus abençoe. O que acontece? Quando nós nos afastamos de um relacionamento com Deus, a gente perde o referencial. A gente deixa de olhar para Jesus e tomar as atitudes que Jesus tomaria em algumas ocasiões. Agimos com o nosso próprio impulso, perdemos a direção da nossa vida e muitas vezes somos influenciados por amigos, pelo ambiente no qual nós passamos a adotar, né, nos nossos entretenimentos, nos nossos relacionamentos. Perdemos esse referencial. Pedro, no momento em que ele estava ali no pátio, a fogueira no qual ele se aquecia, era a fogueira onde estavam os discípulos, onde estavam os apóstolos, onde estavam aqueles que falavam do Evangelho, que pregavam ali a palavra de Deus, que ministravam diante do ministério de Jesus, participavam desse ministério. Ele já foi para uma outra fogueira no qual ele não conhecia ninguém, mas as pessoas conheciam a ele, né? Que volta e meia alguém chegava e falava assim: você é um deles, e depois a gente vai falar sobre isso também. Olha, irmãos, nós somos levados pela influência do nosso meio, aonde nós estamos vivendo, levados pela influência do nosso colega, da nossa família. Perdemos o referencial que é Cristo, quando estamos seguindo a Deus à distância. Em segundo lugar, seguindo Jesus à distância, não podemos assumir o nosso discipulado. O que aconteceu com Pedro? Todas as vezes que ele era perguntado, ele dizia assim: não conheço. E da última vez, lendo os 4 evangelhos, em um dos momentos, aqui não diz que ele saiu praguejando e amaldiçoando, mas se eu não me engano é no livro de Mateus ou de Marcos, que eles dois falam isso. Ele saiu praguejando e amaldiçoando na última vez, né? Então vocês veem como é que ele ficou. Ele ficou descaracterizado. Ele já não podia assumir o seu discipulado. E é o que acontece com muitas pessoas. Quando se desviam do caminho do Senhor, eles têm a consciência de Cristo em seu coração, eles conhecem os caminhos do Senhor, eles sabem a maneira certa até de proceder nesse mundo, de viver como crente em Cristo Jesus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas quando alguém vai falar de alguma coisa ou espiritual ou secular que fere conceitos bíblicos, ele não tem condição de assumir o seu discipulado. Entendeu? Ele não pode, porque ele está distante dos caminhos do Senhor. E aí ele não pode ter autoridade de assumir esse discipulado. E quantas vezes eu tenho reparado isso? Às vezes eu estou conversando com alguém e eu percebo que aquela pessoa, ela tem um ensinamento cristão, ela conhece a palavra de Deus, ela já teve até uma vivência do Evangelho dentro da igreja. E aí eu toco no assunto: você também é crente? Eu já pergunto logo, porque essa característica também, ela segue a pessoa, que às vezes a pessoa está no mundo também, ela está afastada dos caminhos do Senhor, e ela vai chegar um momento de retornar, né? E eu pergunto: você é crente? Eu falei: estou afastado. Ela não pode defender uma ideia, ela está afastada dos caminhos do Senhor. Aquilo traz um constrangimento naquela pessoa. Pedro
ele estava constrangido naquele momento e não podia assumir o seu discipulado. E quantas vezes pessoas que estão dentro da própria igreja não podem assumir o seu discipulado, porque mesmo dentro da igreja estão também como que afastados do caminho do Senhor, não estão firmes dentro da obra daquela igreja, da obra do Evangelho, elas não estão se dedicando à obra do Evangelho, então elas não têm condição de defender algo, de falar alguma coisa espiritual para outra pessoa, um conselho de como agir, porque ela também não tem agido de acordo com aquilo que Deus quer para a vida dela, porque ela está seguindo a Jesus à distância. Em terceiro lugar, seguindo Jesus à distância, perdemos algumas características, não é verdade? Pedro perdeu. De todas essas aqui que a gente pode enumerar, gente, a maioria delas ele perdeu em um momento no qual ele estava seguindo a Jesus à distância. Ele já não era mais companheiro, ele já não era ousado, ele já não era mais valente, determinado, ele já não assumia o papel de ousadia, de poder chegar e assumir, né, quem ele era diante daquelas pessoas ali, sem temer aquilo que poderia acontecer com ele. Ele perdeu característica da sua vida de discipulado. E muitas pessoas estão descaracterizadas, porque estão seguindo Jesus à distância. As pessoas olham e falam assim: você é crente. Por quê? Há pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, foi o que eu falei, mas elas conhecem a palavra de Deus, já estão salvas, mas alguma coisa aconteceu que as afastou. O que essa pessoa tem que fazer? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é sempre pessoal, é sempre individual. Essa pessoa tem que tomar uma decisão e voltar aos caminhos do Senhor, porque senão mais descaracterizada ela ficará. E olha, já vi pessoas que já fizeram parte de ministérios dentro da igreja que se descaracterizaram totalmente, se perderam mesmo. E é difícil até você chegar e falar assim: você já foi crente? Você perguntar isso, porque realmente é algo que não passa na cabeça de ninguém, que aquela pessoa já conheceu os caminhos do Senhor, já esteve dentro de uma igreja, porque hoje ela perdeu todas as características, mas Pedro ainda permanecia com as suas características, tanto que ele ainda era reconhecido. Irmãos, a gente não consegue esconder isso, tá? Quantas vezes vocês já viveram uma experiência como essa, de vocês estarem no lugar, alguém perguntar assim: você é crente, né? Você não falou nada, mas as pessoas veem em você a semelhança com Cristo. Em quarto e último lugar, seguindo a Jesus à distância, negamos o seu nome. Olha, isso aqui é muito sério. Quando nós começamos a nos afastar de um relacionamento mais perto do Senhor, nós deixamos de proclamar o seu nome aonde? Na nossa vida. Porque não podemos nos esquecer que somos chamados de quê? De gospel. Você é gospel? Você é chamado de gospel? Se for, tira esse nome da tua certidão de nascimento espiritual, porque isso aí não está pegando bem para ninguém, tá? Eu estou até com vergonha desse nome gospel. Vocês, irmãos, também têm sentido uma vergonha com relação a isso. Você é cristão. E o que significa ser cristão? Pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Então, quando você se afasta de Cristo, você só consegue ser reconhecido como Cristo
por causa da semelhança que você tem com Ele. Já falei isso algumas vezes aqui. Quando Judas, ele vai mostrar Jesus aos soldados, ele precisa de identificar Jesus de alguma maneira. Beijando. Pararam para pensar nisso? Por quê? Eles eram tão semelhantes uns com os outros que precisava de um sinal. E é assim que nós nos tornamos com o relacionamento com Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos, essa palavra significa. E quando nós deixamos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, negamos o seu nome. Porque quando alguém vem perguntar assim, você é crente? Até uma certa decepção, que eu acredito que as pessoas querem ver os crentes como referência. Eu acredito nisso, que as pessoas precisam de um referencial. Ontem eu estava falando no aniversário de 15 anos. Olha, irmãos, como é importante nós termos referenciais aqui nesse mundo, pessoas que sejam referências a serem seguidas. Um dos grandes poetas do século XX, chamado Cazuza, ele na sua música ele diz assim, meus heróis morreram de overdose. Aí quando a gente olha para isso, a gente vê que Cazuza, os heróis de Cazuza eram pessoas que partiram desse mundo usando drogas, e não encontraram uma razão nesse mundo para viver, e eram os heróis de Cazuza. Meus heróis morreram de overdose. E logo depois ele fala o quê? Ideologia, eu quero uma para viver. Gente, e era um grande poeta. As músicas de Cazuza eram muito bacanas. As suas letras eram letras assim que você olhava assim, tinha um significado. Mas agora ele não tinha um ideal de vida. Os heróis morriam de overdose. E olha, irmãos, quantos heróis morrem de overdose nesse mundo? Eu estava vendo no YouTube a respeito, vendo mesmo, porque estava passando um documentário sobre Robin Williams. Lembram-se desse homem? Robin Williams, Babá Quase Perfeita, um dos filmes que ele fez, um ator espetacular. Às vezes ele dava as entrevistas, e na entrevista ele possuía uma sabedoria muito grande, e ele era uma pessoa que dava. Teve um filme que tinha um tema chamado Médico da Alegria, que ele fez, um filme maravilhoso, muito bom, mas ele não tinha alegria, esse homem, ele era apenas um ator. Logo depois, eu vendo aquele documentário, eu vi aonde ele procurou prazer na sua vida. Ele procurou na cocaína, na heroína. Aí depois ele tentou se libertar dessas drogas, conseguiu fazer um tratamento, teve uma melhora, depois teve uma recaída. E aí, bombardeando tanto seu organismo com essas drogas pesadas, desenvolveu doenças psicossomáticas. E depois de um tempo, quando a família foi na casa dele e ele se ausentou do meio familiar, eles viram que ele estava há muito tempo ausente, foram na casa dele e encontraram esse homem enforcado. Então, irmãos, a gente precisa de referenciais nesse mundo. Nós, os crentes, precisamos ser referenciais nesse mundo. Eu tenho um compromisso com o nome que eu carrego em mim. Você carrega o nome de Jesus em você. Nós temos que assumir esse compromisso
E Pedro, seguindo a distância, ele não pôde assumir esse compromisso. Faz hoje um propósito em tua vida. Procure estar cada vez mais perto de Deus. Não fique distante dele, porque Ele quer um relacionamento conosco. Nós é que negligenciamos esse relacionamento. Pensemos nisso e procuremos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Aí, não demorei não, foi rapidinho, hein? Meia hora de mensagem, para a gente poder também agora participar de um outro banquete. Participamos de um banquete espiritual e agora vamos participar de um banquete missionário. Ele é exaltado, para sempre Ele é exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Irmãos, veem a glória do Senhor sendo exaltada sobre nossas vidas, e Ele quer fazer o melhor no seu dia a dia. Busque a Ele, porque Ele deseja Ele concede o que deseja mais o teu coração.
muito obrigado, Pai, por esse culto. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por estarmos aqui na Tua casa. Prepara-nos, Senhor, para um dia na Tua presença, uma semana na Tua presença também. E abençoe, Senhor, agora o almoço que vamos ter aqui na Tua casa. Senhor, que ele seja, Senhor, antes de tudo, um momento de comunhão do Espírito Santo para conosco e de nós, com nós mesmos, com cada irmão, Senhor. Seja um momento muito prazeroso aqui na Tua casa, Pai, no nome de Jesus, amém.